Senhor presidente da Academia Brasileira de Letras, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, amigos. Então, a culpa acho que não é minha, não, é do microfone. Agora está bem? Então, nós vamos dar prosseguimento hoje a esse ciclo, né, de obras-primas da literatura universal. Hoje com Ferreira Goulart. O José Ribamar Ferreira se chama hoje Ferreira Goulart e não Periquito, seu apelido como jogador de futebol, porque preferiu fazer versos em vez de gols. Ao que se saiba, o esporte não lamentou a perda, e já a literatura comemora até hoje a aquisição. Peladeiro, primeiro, locutor da Rádio Timbira, depois. Esse foi o começo de uma carreira de muitas faces. Poeta, cronista, crítico de arte, ensaísta, dramaturgo, telenovelista, artista plástico. Uma vez eu quis saber qual dessas atividades ele escolheria se tivesse que escolher uma. A poesia, disse sem hesitar. E só não o faria porque não conseguiria viver só delas. Por isso é que quando lhe perguntam, você é o poeta Ferreira Goulart? Ele responde, às vezes. E foi nessa condição que, em 1949, com 19 anos, ele publicou seu primeiro livro, Um Pouco Acima do Chão, com recursos próprios, ficando para o ano seguinte a revelação de um lado do Ferreira Goulart que viria a ser muito conhecido, o de não se omitir diante das injustiças. Em São Luís, presenciou o assassinato de um operário pela polícia durante protesto contra um comício de Adhemar de Barros, aquele governador paulista cuja marca era rouba, mas faz. Como se recusou a ler uma nota na rádio atribuindo o crime aos comunistas e baderneiros, foi demitido. Desempregado, teve a alegria de ver o seu poema O Galo, inspirado em anúncio do sal de fruta Eno, vencer um concurso cuja comissão julgadora contava com Manuel Bandeira e Odilo Costa Filho. Com 21 anos, ao mudar-se para o Rio, torna-se amigo do crítico de arte Mário Pedrosa, que iria exercer grande influência sobre ele, e conhece o escritor Herberto Salles, que, entusiasmado com um conto do jovem escritor, arranjou-lhe emprego de revisor na revista O Cruzeiro. A década de 50 seria de encontros marcantes. No dia 10 de setembro de 1953, dia em que completou 23 anos, foi apresentada a Oswald de Andrade, que havia lido o então inédito e recém-concluído A Luta Corporal. No ano seguinte, foi a vez dos poetas paulistas Haroldo e Augusto de Campos e Décio Pinhatari, que, após a leitura do livro de poemas, enviaram uma carta ao autor querendo conhecê-lo. Com eles, participou da primeira Exposição Nacional de Arte Concreta no Museu de Arte de São Paulo, que no ano seguinte veio para o Rio. Aqui, discordando de um artigo do Grupo Concretista Paulista, publicado no suplemento dominical do Jornal do Brasil, Goulart redigiu a resposta, Poesia Concreta, Experiência Fenomenológica, rompendo com o movimento. Os anos 50 terminaram com a publicação, em 1959, do Manifesto Neoconcreto, que levava também a assinatura de Amílcar de Castro, Lígia Clark e Lígia Pape. Nos efervescentes anos 60, Goulart promoveu uma virada em sua poesia. Depois da experiência como diretor da Fundação Cultural de Brasília, quando lançou o projeto Museu de Arte Popular, ele deixa de atuar nos movimentos de vanguarda e ingressa no Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, publicando os poemas de cordel João Boa Morte, Cabra Marcado para Morrer e Quem Matou a Aparecida, assumindo claramente uma nova atitude literária de engajamento político e social. São tempos de intensa atividade,
publica o ensaio Cultura Posta em Questão, ingressa no Partido Comunista, funda o Grupo Opinião, ao lado de sua mulher Tereza Aragão, Oduvaldo Viana Filho, Paulo Ponte, que encena as peças Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, em parceria com Viana Filho. E A Saída, Onde Fica a Saída, com Antônio Carlos de Fontoura e Armando Costa. Aliás, os dois títulos são muito atuais, né, Goulart, hoje. Em 1968, publica o poema Por Você, Por Mim, sobre a Guerra do Vietnã, e a peça Dr. Getúlio, Sua Vida e Sua Glória, com Dias Gomes. E após a assinatura do AI-5, é preso com Paulo França, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Em 1970, ele cai na clandestinidade e, alertado, deixa o país, exilando-se em Moscou, Santiago do Chile, Lima e Buenos Aires, onde escreveu o que é considerado sua obra-prima, o Poema Sujo. Vinícius de Moraes trouxe para o Rio uma fita gravada e fez audições só para os amigos, entre os quais o editor Enio da Silveira, que resolveu publicar em texto. Em 1976, aconteceu um lançamento inédito. Intelectuais e jornalistas resolveram organizar uma noite de autógrafos sem autógrafos do autor, impedido de voltar ao país. A mobilização pela volta do poeta chegou até o ditador do momento, o general Figueiredo, que disse: não quero esse comunista aqui. Para quê? Quando soube, Goulart reagiu. Como esse sujeito se atreve a falar isso? Ele é o dono do Brasil? Eu vou voltar, não aceito, vou voltar. Eu preciso voltar. Ele tinha um filho internado numa clínica psiquiátrica e outro entrando pelo mesmo caminho, como ele disse. Voltou no dia 10 de março de 1977. Estávamos todos lá para recebê-lo. Não adiantou. Foi preso e, durante 72 horas, interrogado com ameaça de sequestro dos filhos. Diante da repercussão e dos protestos, foi solto e retomou aos poucos suas atividades. De lá para cá, Ferreira Goulart não parou. Aliás, eu que vou ter que parar. A noite é dele. Ele está aqui hoje como tradutor, e não custa lembrar que, em 1985, ao traduzir o Cyrano de Bergerac, obteve o Prêmio Molière, o primeiro a ser concedido a uma tradução. E, para terminar, um de seus mais belos poemas, que se chama justamente Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte. Com vocês, o ex-periquito. Eu quero agradecer ao Zeni as palavras generosas dele com relação a mim. O título da minha palestra é Dom Quixote e os Problemas da Leitura. Realmente, a leitura pode gerar problemas sérios, né, como gerou no Fidalgo de 50 anos, lá, que terminou virando cavaleiro andante, né? Pois é, agora, sem querer me comparar a Dom Quixote, eu também sofri as consequências de uma leitura. Em 1961, eu fui convidado a dirigir a Fundação Cultural de Brasília, que não existia. Era só um decreto no papel, no Diário Oficial. E lá em Brasília, eu não tinha muito o que fazer, a não ser depois que acabava de trabalhar, de noite. A diversão da gente em Brasília era ir ao aeroporto, ver avião levantar voo. Então, um amigo tinha levado
para lá um livro chamado La Pensée de Karl Marx, escrito por um padre chamado Jean-Yves Calvet. Aí eu comecei a ler aquele livro. Na primeira parte do livro, o padre explicava o que era o marxismo, com toda a honestidade, com toda a objetividade, explicava tudo o que era o marxismo. Eu fui lendo, ficando entusiasmado. Na segunda parte, ele mostrava que padre não pode ser marxista. Como eu não era padre, eu não li a segunda parte. Então, um padre anticomunista me fez comunista. E eu, em função dessa leitura, entrei como cavaleiro andante numa confusão que me levou para o exílio, para a cadeia, para uma opção de coisa. De modo que cada um de nós tem a sua aventura em consequência do que lê, né? Tudo bem. Embora tenha eu traduzido o Dom Quixote, não sou um especialista em Cervantes e nem mesmo nesta sua obra-prima. Como todo mundo, li Dom Quixote quando menino, aquele Dom Quixote mínimo para crianças, mas ainda assim engraçado e encantador. Mais tarde, já adulto, decidi ler o Dom Quixote integral e, por coincidência, o fiz em grande parte na prisão. Havia começado a lê-lo quando a ditadura militar decidiu me meter no xadrez na Vila Militar aqui no Rio. Levei o livro comigo e aproveitei os 2 meses de reclusão para lê-lo. E enquanto lia, me lembrava do próprio Cervantes, que, vez por outra, era metido na cadeia, sendo que uma dessas vezes começou a escrever as aventuras do desvairado leitor de romances de cavalaria. Traduzir Dom Quixote não foi iniciativa minha, mas de Renato Guimarães, proprietário da editora Revan, que a editou. Não se trata de uma tradução integral, e sim de uma adaptação que resultou num livro de apenas 220 páginas, muito menor, portanto, que o texto original, que em algumas edições atinge cerca de 600, 800 páginas. Minha adaptação visava o público adolescente, mas acredito que não apenas os adolescentes a terão lido, mas também os adultos que já tinham seu exemplar de Dom Quixote integral na estante, mas nunca o leram de fato. Leram a minha tradução. É que mesmo na Espanha, as edições mais recentes abreviaram alguns capítulos do livro, que não foi escrito para o leitor de hoje, e sim para o leitor do século XVII, que tinha tempo de sobra para entregar-se à leitura farta em considerações e diálogos generosos. O leitor moderno não dispõe de tanto tempo, nem de tanta paciência, já que vive num mundo mais urgente e veloz. Abreviei muitas dessas considerações e desses diálogos, mas sempre com a preocupação de preservar o sentido e a graça. No entanto, os maiores cortes que fiz foram outros, capítulos inteiros que excluí porque não fazem parte da obra de Cervantes, mas, pelo contrário, foi um recurso de que ele se valeu para atender a um tipo de leitor. Explico-me, as novelas populares daquela época eram sempre histórias românticas de amor, nem sempre feliz. Como o seu Dom Quixote de La Mancha nada de romântico tinha, Cervantes decidiu inserir entre os episódios que efetivamente contavam as aventuras de Quixote e Sancho Panza, inseriu outros que nada tinham a ver com aquelas aventuras, cujo propósito era conquistar o leitor convencional que adorava os dramas amorosos. Esses episódios eu os excluí de minha adaptação, tornando assim a leitura mais econômica e mais fiel ao espírito da obra. Soube depois que em algumas edições espanholas do Quixote a mesma exclusão foi feita, mas isso ocorre apenas na primeira parte do livro, que se tornou um êxito de venda. Na segunda parte,
publicada muitos anos depois da primeira, Cervantes, já mais seguro, não utiliza as histórias românticas para conquistar os leitores. O uso desse recurso tem um significado que nos ajuda a entender o que pretendia Cervantes ao escrever Dom Quixote. Indica que, para ele, conquistar o maior número de leitores era tão importante a ponto de inserir na obra histórias que nada tinham a ver com o sentido do livro. Por outro lado, como a publicação da primeira parte conquistou um número de leitores acima de sua expectativa, já não mais utilizou o descabido recurso na segunda parte. Fatos como esses são indicativos da personalidade do autor e de sua relação com a própria obra. Deve-se levar em conta também que aquela era a visão predominante na obra literária e particularmente no tipo de literatura voltada para o leitor em geral, tanto o leitor culto como o comum. Não devemos esquecer que o próprio Cervantes afirmou, referindo-se ao seu Dom Quixote, que o escreveu para divertir e fazer rir as pessoas. É razoável admitir que o que tem de original e criativo na obra literária decorre da personalidade do autor. O Dom Quixote de Cervantes não deixa dúvida quanto a isso, tanto mais se atenta para a novidade que significou sua publicação na Espanha em 1605. Na verdade, foi em 1604, mas que ele foi impresso, mas só divulgado em 1605. Não pretendo afirmar ter sido o propósito de Cervantes realizar uma obra totalmente inovadora. Creio que essa originalidade decorre do modo de ver e entender o mundo em que vivia o autor, que não era uma figura comum, longe disso. Não se conhece o lugar nem a data exata em que nasceu Miguel de Cervantes, mas a descoberta de um atestado de batismo em Alcalá de Henares, datado de 9 de outubro de 1547, pode indicar ter ele nascido nessa cidade em 29 de setembro, dia de São Miguel, de quem ganhou o nome. Seu pai era um cirurgião barbeiro e não passou disso. A família morou em diferentes cidades, como Valladolid, Córdoba, Sevilha e Madrid. Aos 22 anos, em 1569, Cervantes mudou-se para a Itália, onde ingressou no exército e, em 1571, participou da Batalha de Lepanto, conforme o escrito da época, que diz o seguinte: lutou como valente soldado contra os turcos na Batalha Naval de Lepanto, saindo ferido por tiros de arcabuz, um no peito, outro na mão, ficando estropiado para o resto da vida. Era, por isso, chamado de o Manco de Lepanto. Em 1575, quando viajava com destino à península numa galera, em companhia do irmão, foi aprisionado por corsários que exigiram, para libertá-lo, um resgate de 500 ducados de ouro, valor de que sua família não dispunha. Ficou preso por 5 anos e só foi libertado graças à ajuda de padres trinitários que conseguiram a importância necessária para pagar o resgate. Ele havia tentado fugir várias vezes inutilmente e, por isso, ia ser transferido para uma prisão mais rigorosa. Foi salvo pelo gongo. Mas outras prisões viriam. Em 1592, em Castro de Rio, Córdoba, foi por ter vendido trigo sem autorização. Em 1575, por ter quebrado um banco em Sevilha, e em 1605, por ter um cavaleiro navarro morrido na porta de sua casa. Neste caso, foi vítima de arbitrariedade de um juiz. Convenhamos que essa não é uma biografia comum aos escritores, mesmo na época em que viveu Cervantes. Assim como não se sabe ao certo quando e onde nasceu Cervantes, tampouco se sabe quando e onde nasceu a sua obra-prima, que é o lenhoso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Ele afirma, no prólogo da primeira parte da obra, que a concebeu na prisão, o que pode ter sido em 1592, quando estava preso no cárcere de Castro del Rio, ou em 1597, na prisão de Sevilha.
A hipótese mais viável é que tenha sido em 92, data quando já existia uma parte escrita da obra. Quanto à segunda parte do Dom Quixote, ao que tudo indica, sua redação não começou logo após a publicação da primeira parte, mas possivelmente entre 7 ou 10 anos depois. Nesse período, ele escreveu e revisou outras obras. No prólogo das novelas exemplares, livro editado em 1613, anunciou que publicaria a segunda parte de Dom Quixote em breve. As trapalhadas que povoam os capítulos de Dom Quixote não se limitam à realidade ficcional criada por Cervantes. Na verdade, elas estão na própria realização do livro, tanto no trabalho gráfico quanto no texto redigido pelo autor. Na primeira edição da primeira parte de Dom Quixote, observam os estudiosos uma série de erros praticados pelo próprio autor, como epígrafes incorretas, mudanças repentinas de cenário, passagens que se repetem ou se anulam e acontecimentos que ocorrem e aos quais não há referência, o que parece indicar ter ele considerado a certa altura a estruturação da novela sem ajustar os acréscimos com que já havia escrito. A incongruência mais apontada pelos estudiosos é a do roubo do asno de Sancho Panza. Na edição de 1604, divulgada em 1605, fala do sumiço do asno sem dizer como ocorreu. Em seguida, ele aparece sem que o narrador informe como o acharam. Na segunda edição, datada daquele mesmo ano, Cervantes tenta consertar o erro introduzindo um texto que explica seu desaparecimento, mas o faz em um lugar inapropriado, de modo que o sumiço do asno ali ocorre antes que o Sancho tome conhecimento dele, uma vez que na narrativa os dois já estavam juntos. O texto dessa primeira edição enfrenta, além do mais, outros problemas, como a má qualidade da composição gráfica e da impressão. Esses erros acrescidos de outros se repetem nas edições seguintes. A primeira edição, de 1604, que, como já disse, só circula no ano seguinte, foi feita na oficina de Francisco Robles. Era uma edição pobre com muitos erros, também do próprio Cervantes. As duas edições de 1605, feitas em Lisboa, são desalinhadas e reproduzem os erros da edição anterior, acrescido de outros. A edição posterior, corrigida e aumentada, introduz variações relevantes que tentam reparar erros anteriores, como o desaparecimento do asno de Sancho Panza. Acredita-se que Cervantes não deve ter lido a novela linha por linha, uma vez que os erros continuam, bem como algumas incongruências. Em 1608, publica-se em Valência outra edição nas quais o tipógrafo completa muitas páginas que ficaram curtas, com palavras e frases alheias ao original. Nesta edição, baseia-se a maioria das edições lançadas até o século XIX, reproduzindo os mesmos erros. Isso ocorreu muito embora, em 1608, Robles tenha preparado a terceira edição do Quixote, que eliminou algumas incongruências e erros anteriores. Não obstante, muitas dessas correções foram ignoradas nas edições posteriores. A melhor das edições desse período é a publicada em Bruxelas, em 1607, corrigindo as epígrafes erradas dos capítulos 35 e 26 e as referências indevidas ao asno desaparecido. Mas, em compensação, inclui emendas e substituições alheias ao original. A primeira edição de Dom Quixote, realizada de maneira meticulosa, foi a de Rodolfo Cheville e Rodolfo Benilla, em 1927 e 1941. Nela se procede a um trabalho cuidado de transcrição e registro de variantes. Recentemente foi publicada uma edição do Instituto Cervantes em que se decidiu fazer o melhor texto possível do Dom Quixote de La Mancha. Essas informações constam da edição cultural do Quixote, dirigida por Andrés Amarós e realizada pelas edições SM da Espanha. Não indica o ano da edição desse livro, porque não há nele a data de sua publicação, mas importa, de qualquer modo, as carências que caracterizam a vasta maioria das edições de Quixote. Parece indicar, pelo menos no início, uma visão de obra literária bem distinta da que se formaria mais tarde, caracterizada pela valorização do trabalho literário em si mesmo e da qualidade da reprodução gráfica do texto.
Seria inconcebível, nos dias de hoje, que os gráficos encarregados da composição e impressão de um livro, especialmente de obra literária, acrescentassem frases e parágrafos ao texto original, com o simples propósito de compor melhor a página a ser impressa. Tampouco se consideraria normal um escritor de alto nível fazer em seu livro citações equivocadas e usar epígrafes erradas. Certamente, tal desleixo não comprometia o valor literário da obra, mas também indica pouca preocupação em torná-la uma obra-prima irretocável. Arrisco-me a supor que, particularmente no caso de uma literatura destinada a um público amplo, esse tipo de rigor não era prioritário. Ainda será preciso levar em conta o caráter farsesco e jocoso da obra a que nos referimos aqui. Pois bem, como se não bastassem as tantas complicações mencionadas que envolveram o nascimento, a publicação e as reedições da famosa obra de Miguel de Cervantes, ainda surgiu um tal de Alonso Fernandes Avellaneda, que decidiu dar continuação à primeira parte do Dom Quixote. Isso aconteceu em setembro de 1614, ou seja, 9 anos depois da primeira edição do livro de Cervantes, que naturalmente ficou ao mesmo tempo surpreso e indignado. É possível, por outro lado, que o plagiário tenha acreditado que Cervantes não pretendesse dar continuidade às aventuras de seus personagens Dom Quixote e Sancho Panza. A verdade é que a publicação do livro de Avellaneda deve ter levado Cervantes a terminar logo o texto e publicar a prometida segunda parte do engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha, pois 1 ano depois a segunda parte era editada. O falso Dom Quixote teria sido publicado na cidade de Tarragona pela editora de um livreiro chamado Felipe Robert e se tornou conhecido como O Quixote de Avellaneda. Com o título de Segundo Tomo do engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha, que narra a terceira saída do cavaleiro da triste figura e a 5ª parte de suas aventuras. Sucede que nenhum desses dados parece verdadeiro, pois nunca existiu a tal gráfica, nem nenhum editor chamado Felipe Roberto, nem sequer Avellaneda, possivelmente o pseudônimo de alguém que não quis nunca se identificar. Que confusão, né? Talvez a única coisa certa é que o livro foi editado em Barcelona. É verdade, porém, que sua publicação levou Cervantes a terminar a segunda parte de Dom Quixote, editada 5 meses antes de sua morte. Para a crítica literária, não se sabe ao certo por que foi escrito Dom Quixote de Avellaneda, mas, ao que tudo indica, quem o escreveu admirava a obra de Cervantes, como demonstra o entusiasmo com que o continuou, mas também está claro o ódio que sentia pelo autor. Ele o insulta no prólogo de sua versão, chama-o de velho e invejoso. Acredita-se que revoltado por ter Cervantes o ofendido na primeira parte do Quixote. Por outro lado, parece evidente que Avellaneda quis aproveitar-se da fama e do êxito que os personagens de Cervantes haviam conquistado. Na versão que escreveu, após uma série de aventuras grotescas em Alcalá e Madrid, Sancho termina empregado na casa de um marquês e Dom Quixote é internado num hospício. Mas o mistério de quem era Avellaneda não foi decifrado. Os críticos levantam várias hipóteses. Para um, seria Alonso Lamberto ou Frei Luís de Aliaga. Para outros, até Quevedo ou Lope de Vega. Ao que tudo indica, porém, o verdadeiro Avellaneda seria Jerônimo Passamonte, um soldado aragonês a quem Cervantes havia satirizado na figura de Ginés de Passamonte na primeira parte do Dom Quixote. Acredita-se que, por vingança, Cervantes também nunca revelou a verdadeira identidade de Avellaneda. Mas de onde veio para Cervantes a ideia de escrever um livro que seria uma sátira bem-humorada dos romances de cavalaria? Várias hipóteses foram sugeridas. Para o crítico Menéndez Pidal, Cervantes teria se inspirado em uma peça teatral chamada Entremés de los Romances,
cujo protagonista enlouquece por ler romances de cavalaria e se empenha em imitar seus heróis. Outra hipótese seria o personagem de uma novela do italiano Sacchetti, que, apesar de seus 70 anos montado num rocim, vai de Florença a um povoado distante para espanto geral. Na opinião de outro crítico, Cervantes se inspirou mesmo nos romances de cavalaria, em que viu a idealização exagerada dos feitos dos cavaleiros heróicos. Possivelmente, seu propósito não era simplesmente ridicularizar as bravatas daqueles supostos cavaleiros, mas usá-las para satirizar os falsos valores do heroísmo irreal cultuado em sua época. Ao longo dos séculos, as interpretações de Dom Quixote são muitas e variadas, pois mudavam com os períodos históricos. Por isso mesmo, são conhecidas diferentes interpretações que tanto partem das características literárias da obra, como do ponto de vista sociológico, histórico ou filosófico, ou de visão marxista ou de visão psicanalista. Porque um livro escrito com o propósito de entreter e fazer rir ao público tenha despertado tanto interesse dos estudiosos e o desejo de tirar dele conclusões aplicáveis a diferentes situações da vida, isso é um fato particularmente excepcional. Por exemplo, durante a época neoclássica, o Dom Quixote era parte de uma visão artística considerada coerente e exemplo da concepção neoclássica. Cabia também a interpretação segundo a qual o livro tratava da distinção entre a ilusão e a realidade. Dentro dessa compreensão, Dom Quixote seria uma obra realista. Já para os românticos, como Schellinger, a obra de Cervantes representava a luta entre o real e o ideal, realizando assim uma síntese dos dois. Já para os positivistas, ela reflete perfeitamente a realidade e suprime todo o excesso de fantasia. Miguel Unamuno considerava o Quixote a manifestação de uma espiritualidade própria à essência histórica do povo espanhol, enquanto para Ortega y Gasset ele é o apelo aos espanhóis para que controlem a sua sensualidade anárquica e reivindiquem a meditação, a razão vital. Proclama um novo valor, a vida radicada no eu de cada ser humano. Por outro lado, Francisco Ayala vê no Dom Quixote a expressão do desengano pessoal de Cervantes. Na opinião de Léo Spitzer, ele é a glorificação do poder do artista que cria seu mundo fictício de múltiplas perspectivas. Autores como Close Russell acham que se deve recuperar o sentido histórico do texto de Cervantes, essencialmente cômico. Uma opinião mais recente sobre Dom Quixote é do escritor mexicano Carlos Fuentes, que, em 2005, quando essa obra completava 400 anos de sua publicação, num discurso que fez no 5º Festival Internacional de Literatura em Berlim, afirmou que o livro de Cervantes é a pedra fundamental da evolução do romance que mudou a partir dele já no século XVII. Diz ainda que Cervantes pertence a uma tradição de Erasmo de Roterdã, a luz condutora do início da Renascença espanhola. Fecha aspas. Por isso mesmo, conforme a visão erasmiana, no Dom Quixote tudo é incerteza, desde a aldeia em que ele teria vivido, ao nome de quem escreveu o livro, Cervantes, Saavedra, Cid Hamet Benengeli. Por isso mesmo, intitula o seu texto de O Elogio da Incerteza e afirma que Quixote é o exemplo de que a literatura tem o privilégio de ser equívoca. Ele observa ainda que se trata de uma obra universal cuja influência está presente em alguns novelistas dos mais representativos da história da literatura. Na sua opinião, inúmeros autores, entre os mais célebres, se inspiraram em Dom Quixote, como Galdós, Garcia Marques, Jorge Luis Borges, sem falar em Balzac, Dostoiévski, Thomas Mann, Chesterton, dos Passos, Joyce, Graham Greene e Kundera. Sinceramente, não vejo em alguns desses autores qualquer traço que me lembre a obra de Cervantes. Não resta dúvida, porém, que qualquer deles que a tenha lido certamente admirou a obra fascinante que esse livro é.
Fora isso, pode-se registrar que Quixote é o livro que teve o maior número de edições em língua espanhola. Em 1905, quando a primeira edição de Quixote completava 300 anos, já 639 edições tinham sido lançadas. A verdade é que, como observou Carlos Fuentes, as aventuras do herói cervantino ultrapassou todas as fronteiras, tanto linguísticas quanto culturais. Não é por acaso que, habitualmente, quando as pessoas se referem ao idioma espanhol, usam a expressão língua de Cervantes. Bem, até aqui falei de como teria nascido el engenhoso hidalgo Dom Quixote de la Mancha, de como foi editado, cheio de erros e anexos, de como se tornou em pouco tempo um êxito de vendagem. Foi reeditado, mutilado, acrescido de frases que o autor não escreveu e, finalmente, plagiado por um tal de Avellaneda, que decidiu dar prosseguimento às aventuras do fidalgo e seu escudeiro. Tudo bem, só não falei da obra mesma, do texto escrito por Cervantes para narrar a história desse herói que vivia mais no mundo da fantasia do que no mundo real. Para compensar minha falha, passo a ler para vocês as primeiras linhas do primeiro capítulo do livro. No lugar da Mancha, cujo nome não desejo lembrar, vivia, não faz muito tempo, um desses fidalgos com lança no cabide, escudo antiquado, cavalo magro e galgo corredor. Morava numa fazenda com uma ama que passava dos 40, uma sobrinha que não chegava aos 20 e um criado que tanto selava o cavalo como empunhava a podadeira. A idade do nosso fidalgo beirava aos 50 anos. Era de complexão rija, seco de carnes, enxuto de rosto, grande madrugador e amigo da caça. Dizem uns que levava o sobrenome de Quixada, outro de Quesada, segundo os diferentes autores que sobre ele escreveram. Mas isso pouco importa. O importante é saber que nos momentos de ócio, que eram muitos, o referido fidalgo se punha a ler livros de cavalaria com tanto empenho e prazer que quase se esquecia por completo da caça e da administração da fazenda. Enfim, envolveu-se tanto na leitura que passava as noites em claro e os dias a cochilar. De tanto ler e pouco dormir, se lhe secou de tal maneira o cérebro que perdeu a razão. Foi assim que, fraco do juízo, acudiu-lhe a mais estranha ideia que jamais ocorrera a outro louco neste mundo. Pareceu-lhe conveniente e necessário, tanto para o aumento do seu prestígio como para o serviço da pátria, fazer-se cavaleiro andante, sair pelo mundo com armas e cavalo, em busca de aventuras e viver tudo o que havia lido sobre cavaleiros andantes, desfazendo injustiça e enfrentando perigos, para assim conquistar a fama e o eterno renome. Depois de muito refletir, escolheu o nome que adotaria para o seu cavalo e outro para si mesmo. O cavalo apelidou de Rocinante e a si mesmo deu o nome de Dom Quixote de la Mancha. Feito isso, faltava-lhe uma dama, já que todo cavaleiro andante tem paixão por uma dama nobre como uma princesa. Lembrou-se de uma camponesa por quem estivera apaixonado há muito tempo atrás e a elegeu para objeto de sua paixão, e diante da qual teriam que se prostrar os malfeitores por ele derrotados. Outra providência foi conseguir um escudeiro para acompanhá-lo em suas andanças. Decidiu então mandar chamar um lavrador vizinho, homem de bem, mas de pouco sal na moleira. Logo o persuadiu a participar de suas aventuras, acenando-lhe com a possibilidade de ganhar uma ilha, da qual se tornaria governador. Diante de tal promessa, Sancho Panza, que esse era o seu nome, abandonou a mulher e os filhos e se empregou como escudeiro do vizinho. E assim saíram os dois, sem que suas famílias o soubessem, pelas estradas do mundo. Logo se depararam com 30 ou 40 moinhos de vento espalhados pelo campo. Ao vê-los, Dom Quixote disse a Sancho que se tratava de desaforados gigantes, aos quais devia dar combate. Espantado, Sancho viu que seu patrão avançava de lança em riste contra os moinhos e terminou pendurado, ele e seu cavalo, numa das pás que giravam. Foi a sua primeira derrota de uma série de outras, todas motivadas pela loucura do nosso herói. Refeito do primeiro desastre, retomou o caminho e, quando surgiu diante
E foi quando surgiu adiante dele 2 frades que acompanhavam uma carruagem onde vinha uma senhora. Para Quixote, eram feiticeiros que deveriam ser castigados e por isso investiu contra eles. Surgiram então uns tropeiros que tanto espancaram Dom Quixote quanto o seu escudeiro Sancho Panza, que não tinha nada a ver com aquilo. E assim, vendo um castelo onde havia uma modesta venda e tomando por guerreiros armados onde havia meros pastores e seus rebanhos, Dom Quixote segue adiante em suas desastradas aventuras, das quais quase sempre sai moído de pancada. Uma exceção foi quando encontrou um sujeito espancando um jovem que gritava a cada pancada que recebia. Dom Quixote partiu em defesa do jovem, ameaçando traspassar com sua lança o peito do agressor, a menos que jurasse pela honra da cavalaria que, a partir daquele momento, jamais voltaria a espancar o rapaz. O homem, vendo que tinha diante de si um louco, fez o juramento pedido. O rapaz gritava para Dom Quixote que o sujeito voltaria a espancá-lo, mas como para o fidalgo, quem jura em nome da cavalaria não falha ao juramento, acreditou no homem e foi-se embora. Mal desapareceu na curva da estrada, o homem voltou a espancar o garoto. Prosseguia ele em seus delírios. A verdade é que nenhum dado real tinha o poder de mudar o modo de pensar do cavaleiro da triste figura, uma vez que, por mais evidente que fosse o fato real ou a negação de suas ideias, encontrava sempre argumentos para fazer valer a sua visão delirante. Fecha aspas. Enquanto prosseguia em suas desastradas aventuras, seus familiares e amigos estudavam um meio de trazê-lo de volta à fazenda e ali tentar tirar-lhe da mente as visões delirantes das histórias de cavalaria. A solução foi, valendo-se de seus próprios delírios, metê-lo numa jaula e trazê-lo de volta. A primeira parte do livro termina com Dom Quixote levado para casa e ali ficou sob os cuidados da ama e da sobrinha. O padre, que havia queimado os livros de cavalaria de Dom Quixote, nem foi visitá-lo a fim de evitar que ele voltasse a falar de uma nova saída para viver as aventuras de cavaleiro andante. Assim, chegou-se ao fim da primeira parte, sem se saber se haveria ou não uma terceira saída. A segunda parte de Dom Quixote é diferente da primeira. São vários aspectos, sendo um deles a redução das batalhas por ele travadas com inimigos fictícios. A impressão que tenho é que Cervantes teria percebido que, na primeira parte, a quantidade de combates travados pelos feroz já era suficiente para divertir o leitor. Continuar a repeti-los seria cansativo e desinteressante. Daí que, afora 2 lutas, sendo uma delas decisiva, a maior parte do tempo Dom Quixote dialoga com Sancho Panza ou com outros personagens que surgem no curso da narrativa. Outro ponto a destacar é que, enquanto na primeira parte as façanhas de Quixote eram fatos de que só os participantes tinham conhecimento, agora, na segunda parte, ele e Sancho Panza tornaram-se famosos, tal fato influi decisivamente no transcorrer da história. Esse é um aspecto curioso a ressaltar nessa parte do livro, uma vez que determina os fatos que ocorrem com eles. Exemplo disso é a acolhida que Dom Quixote recebe de um duque em seu castelo. O duque o conhece por ter lido suas aventuras no livro escrito por um mouro chamado Cide Hamete. Ele e sua esposa, a condessa, decidiram divertir-se às custas do fidalgo louco e seu escudeiro, puxando conversa e armando situações de que eles participavam, julgando-se convidados de honra e homenageados. É esse duque que concede a Sancho Panza o título de governador de uma ilha, que era, na verdade, um vilarejo dentro de sua propriedade. Daí que, nessa parte do livro, Sancho tem maior destaque, em certos momentos, mais do que Dom Quixote, como quando toma posse da tal ilha e atua como governador. Nessa condição, Sancho se revela não apenas mais sensato que o seu amo, mas particularmente capaz de resolver os problemas de maneira inusitada. Um dos poucos embates travados então por Dom Quixote foi, na verdade, uma farsa montada para levá-lo de volta à fazenda. O cavaleiro da Lua Branca, com quem combateu, era, na verdade, o bacharel Sansão Carrasco, lá da sua região, disfarçado.
Este propõe a Dom Quixote que quem perder a luta ficará 1 ano em casa sem sair em busca de aventuras. Dom Quixote aceita o compromisso, é vencido e, como cavaleiro andante que era, não podia trair a sua palavra. Por isso, decide cumprir com a promessa e retirar-se por 1 ano de qualquer aventura. No caminho de volta à fazenda, diz a Sancho Panza que durante esse tempo o melhor seria tornar-se pastor. Sancho ouve aquilo com verdadeiro espanto, mas logo concorda com a ideia, pois pelo menos ficaria livre dos espancamentos a que tinha sido submetido até ali. Acredito que nenhuma obra literária tenha se mantido como Dom Quixote durante séculos no interesse de um número tão grande de leitores. Certamente outras obras sobreviveram aos séculos e são até hoje lidas e estudadas. Bastaria citar a Odisseia de Homero e a Divina Comédia de Dante. Não obstante, o grau de popularidade dessa obra de Cervantes é, sem dúvida, um fenômeno único na literatura universal. Este fato justifica a tese de ser esse livro um dos fatores formadores da literatura de ficção moderna. Sem dúvida, não é possível definir objetivamente como se deu essa influência, mas é indiscutível que, conscientemente ou não, deliberadamente ou não, os mais diferentes autores que leram Dom Quixote terão sido, de algum modo, motivados ou influenciados por ele na concepção de suas próprias obras. Pode-se afirmar, diante disso, que ele contribuiu para a compreensão do modo de pensar e agir de diferentes gerações. E daí também, como já vimos, as mais diversas interpretações da mensagem que estaria contida em suas páginas. Citei anteriormente opiniões de Unamuno, Américo Castro, Ortega y Gasset, tendo este escrito um livro que se intitula Meditações do Quixote, entre outros diferentes universos culturais. Para esses, o Quixote é a manifestação de uma espiritualidade própria ao povo espanhol. Chamou-me a atenção particularmente o que disse Claudio Russell, segundo o qual deve-se recuperar o sentido histórico do texto do Dom Quixote, considerando-o de novo como obra essencialmente cômica. Concordo com ele. Se é verdade, como observei, que uma obra tão lida e estudada ao longo do tempo leva naturalmente a muitas diferentes reflexões, não obstante, até onde consigo perceber, o Dom Quixote é, sobretudo e essencialmente, a história de um homem, de um senhor solitário que se deixou levar pelas fantasias que lhe despertaram as histórias de cavalaria, com seus heróis dedicados à luta pela justiça e contra os representantes do mal. Cervantes vale-se desse personagem que, julgando defender os bons contra os maus, termina castigando inocentes e atraindo contra si a fúria dos que foram por ele agredidos. Cervantes nos mostra, assim, como não basta ter boas intenções para agir certo. Dom Quixote é a prova disso, pois na maioria dos casos, se não em todos, agride inocentes achando que são culpados. Se sua intenção era denunciar esse equívoco, não se pode afirmar. Pode ser, porém, que seu verdadeiro propósito fosse simplesmente fazer rir aos leitores. Entre os comentaristas do livro, há quem o considere uma obra realista e creio que essa observação tenha cabimento. Sem dúvida alguma, os livros de cavalaria que se liam naquela época apresentavam ao leitor um mundo irreal personificado por heróis igualmente reais. Ao ridicularizar um representante desse universo ficcional, Cervantes, sem dúvida, mostra que a realidade da vida é outra e nada tem a ver com os falsos defensores do bem e da justiça. Não por acaso, o delirante fidalgo de La Mancha, antes de se despedir da vida, renega as fantasias que o tinham levado a tantos desencantos para reconciliar-se com o mundo real e com o bom senso. Para a surpresa de todos, ele falou: "O juízo tenho agora claro e livre, sem as sombras escuras da ignorância que sobre ele pôs a leitura dos livros de cavalaria. Já conheço seus disparates e engodos, e só lamento que esse esclarecimento tenha me chegado tão tarde, sem me dar tempo de ler outros livros que me iluminassem a alma." Pediu a todos que saudassem o fato de que, a partir de então, não se chamava mais Dom Quixote de La Mancha, e sim
Alonso Quijano, o Bom. Ele estava, de fato, morrendo. O padre pediu que os demais saíssem e ficou a sós com ele para tomar-lhe a confissão. Após a confissão, disse ele a Sancho Panza: perdoa, meu amigo, por ter te feito parecer louco como eu, levando-te a incorrer no erro em que cair ao acreditar, como acreditei, que houve e há cavaleiros andantes no mundo. Nos parágrafos finais do livro, o autor, quer seja o moro Cid Hamet ou o espanhol Miguel de Cervantes, escreve: ficarei satisfeito e orgulhoso de ter sido o primeiro a saborear os frutos de teus escritos, como desejava, pois outra não foi minha intenção que levar os homens a terem aversão às mentirosas e disparatadas histórias dos livros de cavalaria. Para concluir, quero ressaltar uma particularidade que encontro neste livro, que se distinguiu ao ser publicado, por sua originalidade. Trata-se do seguinte: a certa altura da primeira parte, como já assinalei, Cervantes diz que o livro foi escrito por um mouro chamado Cid Hamet. Trata-se, então, de que estaríamos lendo uma versão do texto original. Pois bem, na segunda parte, como também já assinalei, o livro que conta as histórias de Dom Quixote não seria o que estamos lendo. Tornou-se conhecido de todo mundo que Quixote e Sancho tornaram-se personagens famosos. Mas quem então escreve a segunda parte, já que o autor nela se refere às aventuras da primeira, como se o autor fosse outro? Ao que tudo indica, o propósito de Cervantes, ao lançar mão dessas informações contraditórias, ou pelo menos inesperadas, seria, por um lado, divertir ainda o leitor e também levá-lo a crer que o autor do livro não era ele, mas uma pessoa de todos desconhecida. Sim, porque ninguém tem a menor ideia de que tenha existido um escritor mouro chamado Cid Hamet. É que naquela época, e bem depois também, um texto ganhava em prestígio e mistério se for escrito por alguém que ninguém soubesse quem era. Esse modo de pensar, de certa maneira, ainda se mantém vivo, já que tudo se faz para tornar mito o escritor de carne e osso, especialmente depois que ele morre. Não resta dúvida alguma, portanto, de que a vida é inventada, particularmente a que os livros nos contam. Antes de terminar, eu queria convidar vocês, e, enfim, os internautas, amigos nossos, para a próxima conferência do ciclo, que será proferida pela acadêmica rosista Darcy de Oliveira, cujo tema é Antígona, o feminino como crime político. Nos anos 60, Goulart, anos de grande efervescência, de grande radicalismo e maniqueísmo, Goulart, em geral, encerrava as discussões nas assembleias. Ele dava a última palavra. Eu acho que hoje, vocês vão concordar comigo, a última palavra também é dele, né? Muito obrigado, Goulart. Tá, obrigado. Boa, boa.